Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Eu louvo a Deus pela sua vida que tem nos acompanhado aqui no canal, que tem nos ajudado a estar alcançando mais vidas, você que tem acreditado no nosso ministério. Meus amados irmãos, deixe meu cabelo um pouco alto, porque eu estou perdendo cabelo, estou ficando, como diz, careca, né, irmãos? Antes de eu pastorear a igreja, eu tinha muito cabelo, muito mesmo. Aí eu fui para o ministério itinerante, né, muito cabelo ainda. Até um dia eu postei uma foto minha no ministério itinerante, tinha muito cabelo, muito mesmo. E voltei a pastorear, e de 5 anos para cá, pastoreando como pastor presidente, tenho perdido muito cabelo, irmãos. E a gente entra em muitos lares, aconselhando, passa por muita coisa, irmãos. Eu não senti aqui, vou ficar aqui, como dizer, desabafando para os irmãos, mas a gente está na frente da obra, trabalhando com sinceridade, procurando encaminhar as almas para o caminho do céu. A gente passa por dificuldade, irmão. O diabo se levanta de várias formas para tentar nos parar. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui um breve testemunho. Os irmãos vão entender o porquê que eu estou falando isso. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado que tem queda de cabelo. Às vezes eu passo a noite ali orando, pedindo um direcionamento de Deus para levar ali para a igreja. Porque, irmãos, muitos hoje, muitas lideranças, eles não têm noção. Eles não têm noção tamanha responsabilidade que é você estar pastoreando. Você está aqui nesse canal, pregando, trazendo uma palavra, orientando pessoas. Muitos não sabem, irmão. Muitos eles têm visto a obra de Deus simplesmente como um trabalho. Não. Pastores, eles são mentores espirituais. Está cuidando da alma do povo, irmãos. A Bíblia diz que o pastor ele vai dar conta de cada ovelha que ele está pastoreando. Ele vai dar conta. Você tem que dar conta da tua alma a Deus. Eu tenho que dar conta da minha alma e de todos aqueles que eu estou pastoreando. Por isso que naquele grande dia eu quero chegar e dizer assim, Senhor, está aqui, ó. Eu ensinei, eu preguei. Se não quis permanecer, foi porque não quis permanecer no caminho da salvação, no caminho da verdade. Mas eu fiz minha parte como pastor, mas não quis. Os que têm aqui são poucos, mas estão aqui. Foi que quis caminhar na verdade, que quis caminhar na porta estreita. Hoje, eu estava mais a minha esposa aconselhando uma família e eu achei algumas coisas cruciais que ela falou para a gente. E o Espírito Santo de Deus ele traz aqui no meu coração para poder compartilhar com os irmãos isso. Porque Deus vai falar contigo e você vai entender algumas coisas. Então, observe que a gente na frente da obra, quando você visita, você às vezes se torna um pastor chato porque está zelando da alma daquela pessoa. Zelando da alma daquela pessoa. Ensinando. Então, observe que o inimigo ele faz de tudo para tentar lhe abater, para tentar lhe paralisar. É por isso, irmãos, que não somente a mim, mas a outras lideranças que pega firme na palavra, pega firme na doutrina, nós temos que orar muito pela vida deles. E eu também gareço muita oração, porque nós é alvo do inferno. Porque o diabo quer deixar a pessoa rolando na lama dentro da igreja. Ele não está nem azul. Ele quer deixar a pessoa rolando na lama lá dentro do pecado. Porque para ele tanto faz, tanto fez a pessoa ir para a igreja ou ela não ir. Se ela está indo para a igreja lá constantemente, cauterizou a mente pelo pecado, o diabo pode ficar aí. Não vou nem mexer contigo. Então, para ele, tanto faz, tanto fez. Ela lá dentro está no pecado, cauterizou a mente, não quer abandonar, normalizou o pecado em muitas igrejas. Quem é o culpado de tudo isso? A liderança que abre mão
dos ensinamentos bíblicos, porque quer ter uma igreja amarrotada de gente interessado no dízimo e na oferta. Essa é a verdade, irmão. Eu não sou hipócrita em dizer para vocês que muitos não ensinam a verdade, porque, irmãos, eu já ouvi da boca de muitos. Pastor Luciano, tu tem um dom de revelação, tem um dom de cura, tem um dom da palavra. Para com esse negócio de rigidez, para com esse negócio de Bíblia. Para com isso. Para ficar ensinando uso e costume. Isso é uso e costume. E eu falo, é doutrina bíblica, está escrito aqui dentro. Aí fala, por isso que a tua igreja aí, ó, não tem muita gente. Por quê? Porque você não de vez trazer um evangelho mais tranquilo, mais porta larga, que essa é a verdade, pregar mais cura, milagre, revelação, então aí sua igreja vai encher de gente. Mas não, a MPV vai encher de pessoas salvas, que quer o céu. A primazia e a prioridade é a palavra, ensinamento bíblico. Então, não tem como, irmão. Eu estava hoje na casa de uma família, eu falei assim, eu não posso deixar de ensinar o caminho da verdade, porque Deus, na sua infinita misericórdia, me arrebatou, me levou dentro do inferno. Eu vi o sofrimento que é naquele lugar, irmão. Deus, na sua infinita misericórdia, não me levou no céu, onde está o trono de Deus, não. Me levou em um jardim, onde eu vi muitas coisas maravilhosas, que eu não tenho sabedoria para descrever para você do jeito que é exatamente lá. Mas tudo aqui na minha cabeça. Nesses 17 anos eu acordo e durmo pensando no céu. E eu quero que você também vá para lá. Agora você acha, irmão, que o que Deus fez na minha vida, eu vou ficar pregando um falso evangelho? Para quê? Para alguém saciar o ego de alguém? Para ganhar carrão do ano? E eu posso ter um carro do ano, Deus pode me dar, sem precisar eu me vender e me corromper. Deus pode me dar uma casa maior se quiser, sem precisar eu me vender e me corromper. Ele pode me dar tudo isso, irmão. Agora, eu vou me vender, me corromper para ter o que é da terra e perder o céu? Que nem muitos, nessa época de política, que se vendem para poder ganhar capitalismo? Não, irmãos. Não vale a pena, não, liderança. Não vale a pena trocar a eternidade por 100 anos. Se viver 100 anos. Se viver 100 anos. Os nossos dias aqui estão contados na Terra. Se eu viver 60 anos, está contado 60 anos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Se eu permanecer sendo fiel e obediente a esta palavra, eu tenho uma eternidade me esperando. E eu tenho certeza disso. Absoluta da eternidade. Você também tem que ter essa certeza da eternidade. Então nós queremos passar a eternidade com o Senhor. Jesus. Com o Senhor. Não queremos passar a eternidade com Satanás, não. Queimando com ele, não. Porque o negócio lá, por mais que eu tente descrever, eu não consigo. O terror é terrível. O cheiro mau. O inferno fede. Cheiro insuportável, irmão. Tudo de ruim que você imaginar, lá tem. Lá não tem alegria. Lá não tem paz. Lá não tem felicidade. Lá não tem sossego. Tudo que é de ruim, já viu pessoas que quando estão em um estado de muito ruim na vida dele, fala, minha vida está no inferno? Pois é, tá não, viu? Lá é pior. Você pode sofrer tudo nessa terra, e ainda não é o inferno. Lá é pior. Junta tudo isso que muitos falam, minha vida é um inferno. Muitos falam isso. Não é não. Lá é pior. E hoje, eu nessa casa dessa família, eu aconselho, eu falei assim, não tem como. Eu a minha esposa, passar a mão em algo que às vezes está fora da direção de Deus, porque eu quero segurar aquela pessoa, e porque não, a irmã está ali, é dizimista, o homem está ali, é dizimista, o irmão é dizimista. Se eu falar, vai magoar e vai sair da igreja, eu vou perder o dizimista. Que saia.
se não quiser viver a palavra, irmão, eu não posso deixar de ensinar a verdade ou de pregar a verdade aqui e na igreja, onde eu sou pastor, para poder segurar pessoas lá, porque dá oferta ou dá dízimo, não. Deus é o dono do ouro e da prata. Se quiser abençoar a obra dele, ele usa pessoas de longe e abençoa. Então, devemos permanecer no que Deus nos colocou. Irmãos, o evangelho que eu recebi, a palavra que eu recebi de 17 anos atrás, eu permaneço com a mesma até hoje. E por que muitos pastores conhecidos meu, que pregavam a mesma palavra, tinham a mesma visão, aí se envolveu com politicagem, se envolveu com tantas coisas, e mudou a visão por quê? Que agora liberou tudo. Por que mudou a visão? Não é porque fez teologia. Eu fiz teologia, minha visão continua a mesma. Porque eu fiz teologia, mas não deixei de orar. Muitos fazem teologia e deixam de orar. Aí fica cego espiritualmente. Fica vivendo só pela letra. Aí não, eu entendi errado. Tem nada a ver isso mesmo, não. Eu era religioso. Porque antes, orar, jejuar, ler a palavra, ter vida com Deus, dar bom testemunho, ter um caráter cristão, ser cristão na empresa que trabalha, ser cristão dentro de casa. Antes, a pessoa era desse jeito e era religioso. E hoje agora é um cristão que não é mais religioso. Estão invertendo os valores. Estão distorcendo a palavra, irmãos. Evangelho é ser separado. É fazer a diferença. É dar um bom testemunho. Então aqui a gente observamos tudo isso, irmãos. Que eu estou falando aqui, eu não estou falando pautado dentro da Bíblia aqui, mas tudo que é bíblico. Uma liderança cega sempre foi assim na história de Israel. A liderança caía espiritualmente, o povo também caía espiritualmente. Uma liderança cega conduz o povo cego. Por isso que Deus levantava profetas. Por quê? Porque é para a liderança governar o povo na direção de Deus, nos princípios da palavra. A liderança caía espiritualmente, então Deus levantava profetas para poder repreender os sacerdotes, para poder repreender as lideranças, para poder aprumar. Porque se a liderança não se aprumar, como é que o povo vai se aprumar? Porque o povo vai para a liderança. É que nem algumas igrejas. Eu vou lá, prego, Bíblia, palavra de Deus. Sou tomado pelo poder de Deus, tomado pela presença do Espírito Santo de Deus, prego a palavra. 2 ou 3 irmãos, pastor, minha vida mudou depois daquele culto. E o resto da igreja? A liderança. Não, irmão, não é assim não. É porque é rígido demais. Quer ser santo demais. Não, irmão. Se nós tentando ser santos já é miserável e pecador, e se nós não tentar ser santo, é o quê? Se torna o quê? Pelo amor de Deus. Um desviado dentro da igreja. Um afastado dentro do templo. É isso que vai acontecer. Então, toda vez que a liderança abre mão, o povo também abre mão. E vive do jeito que quer. Aí Deus levanta quem? Aí você vai olhar para as mensagens dos profetas. Nunca passou a mão e nunca alisou. Por quê, pastor? Porque foram levantados por Deus para trazer a mensagem, para repreender o povo e vir arrependimento no coração do povo e o povo se voltar para Deus. Por isso, se os sacerdotes e as lideranças, sempre na história bíblica, história de Israel, deixavam de pregar a verdade, deixar de pregar as leis, os mandamentos, deixar de ensinar a verdade, então Deus levantava profeta para poder ensinar e para poder pregar. Porque quem ia poder estar pregando e ensinando fazia. Mas hoje, você vai pregar na igreja, se você levantar a voz e falar, tem pecado aqui, é perigoso até te processar. Lideranças. É perigoso até te processar. A minha sobrinha Laís, que hoje é diaconisa, uma benção, Deus resgatou muitos da minha família, sobrinhas, minhas irmãs, primas. Deus resgatou muitos e hoje é pregador para a glória de Deus. Às vezes vai pregar aí para fora, chega lá, dá 17 minutos para ela. Eu falei assim, moça, eles nem me chamam para isso aí, que já me conhece. Eu fui pregar esse dia numa igreja, irmão. Aí eu cheguei lá, 9h10,
Louvor, 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 louvor. Aí quando é quase 10 horas da noite, passou a palavra. Eu falei para os irmãos, se vocês pensam que eu saí da minha casa, deixei minha família, vim para cá, para vir pregar 20 minutos, 30 minutos e ir embora, fez, convidou a pessoa errada. Convidou a pessoa errada. E aí se querer parar o culto. Eu vou pregar aqui o que Deus mandou pregar. A mensagem que Deus me deu na madrugada, ela vai ser pregada toda. Quem quiser levantar e ir embora, pode ir embora. Mas se teve suporte até agora para poder ouvir mais de 2 horas de louvor, você pode ouvir mais 1 hora de Bíblia, de palavra que liberta. E preguei. Até onde o Espírito Santo de Deus me deu a palavra. Depois o pastor me mandou mensagem. Pastor Luciano, tinha um rapaz aqui que queria trabalhar. Mas a mensagem falou tanto com ele, que ele falou assim, rapaz, não vou embora não. Vou ficar aqui ouvindo, Deus está falando comigo da palavra. E ele ficou e só foi para o serviço quando terminou a palavra. E Deus falou com ele fortemente na palavra. Trouxe no coração dele arrependimento. Então é isso, irmão. A palavra é a convence. Porque a vinda do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Louvor é bom, faz parte da liturgia de um culto, faz. Mas o que é primordial é a palavra. Que estão assassinando as palavras em cima dos púlpitos. Porque se continuar pregando mais, até o púlpito vai ter que ser varrido e limpado. Porque muitos não querem mais ser confrontados com a palavra. Por isso que não pregam ela na proporção que ela está escrita. E fica inventando isso e aquilo, lubriando o povo para viver um falso evangelho. Mas preste atenção, na casa dessa irmã, um tempo atrás, aconteceu uma situação e minha esposa, isso é algo só entre pastores, minha esposa mandou um áudio aconselhando, mas não falou o que ela queria ouvir. Falou que Deus orientou ela e minha esposa do meu lado. E eu falei, amém. É isso mesmo. Se a irmã está trilhando por outros caminhos e quer ouvir um aconselhamento, tem que ir no caminho certo. Ela ficou sentida, mas não falou nada. Passou poucos dias, mandou uma mensagem, né, que estava se desligando do ministério. Amém, nós vamos orar pela vida da irmã, tal, etc. Sem problema algum. Deus abençoe. Aí passou um tempo, falei para minha esposa, ela vai voltar para o ministério. Mas às vezes Deus permite acontecer isso. A irmã foi e ia conversando com a gente, isso aqui, irmão. Ela via o declínio espiritual na vida dela, via o declínio espiritual, a frieza. Ela foi para outra igreja. Quando ela entrou na outra igreja, ela disse que Deus falou com ela, teu lugar não é aqui, teu lugar é na MPV. Quando ela foi visitar outra igreja, o Senhor falou, teu lugar não é aqui, é na MPV. Ela foi na igreja, foi uma vez, foi 2 visitando, chegou até, eu acho que quase congregou em outra igreja, e ela não sentia a presença que ela sentia na MPV. E ela testemunhou isso, irmão, foi assim, pastor, a frieza, a vaidade está tomando de conta das igrejas, tomando de conta, e o povo está mais nem aí. E se vê uma mensagem de exortação, uma mensagem bíblica, o povo também não está nem aí, não quer saber. Essa irmã, o filho dela falou bem assim, sabe o quê? Mãe, por que a senhora saiu da MPV? Por que saiu? Só está nesse lugar que nós não sentimos nada de Deus. Lá, e o filho dela não está firme na presença de Deus, não. Assim, está mais ou menos. Ele falou assim, lá no pastor Luciano, a gente sente o poder de Deus. Sente a presença de Deus. Prega a palavra. E foi quando Deus foi falando com ela. E ela indo ao declínio espiritual, quando foi um dia, isso aqui que eu ia falar para os irmãos. Ela dobrou o joelho, um serviço dela. E ela falou assim, Deus, eu faço uma aliança com o Senhor. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. Me dá força para poder se levantar.
e ela se levantou totalmente outra pessoa. Dali começou a orar, começou a jejuar, e foi aonde ela tomou a decisão, chamou a gente e voltou para o Ministério MPV. E ela falando isso, mas pastor, uma pessoa pode, irmão. Antigamente, só tinha acesso ao Santo do Santo o sumo sacerdote, que ia e tinha acesso a lá. O povo não tinha acesso. O que dividia o lugar santo do santo é um véu, que segundo estudiosos podia juntar 4 homens de um lado e 4 do outro e puxar, e não dava conta de rasgar o véu, porque é um material muito grosso e muito forte, e de fazer a divisão para que não tivesse acesso. Só o sumo sacerdote tinha acesso de atravessar o véu. Quando Jesus morreu na cruz, você pode observar, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ou seja, aquele lugar santo do santo que só o sumo sacerdote tinha acesso, espiritualizando, hoje é o acesso ao céu, que todos nós temos, porque o véu do templo se rasgou. É como eu sempre falo, acabou a moleza. Orar pela minha vida é bom, eu orar pela sua vida é bom, mas eu tenho que dobrar o joelho, tenho que orar. Você tem que dobrar o joelho e orar. Porque o véu do templo foi rasgado para isso. Está fraco espiritualmente? Está afastado? Aonde você estiver aí, dobra o teu joelho, rasga o teu coração para Deus, que você vai ter acesso ao Santo do Santo, vai ter acesso ao trono de Deus. Fala assim, Deus, eis-me aqui, eu pequei, eu errei, eu vacilei com o Senhor, me perdoa, escreve o meu nome no livro da vida. Você vai ver que você vai ficar leve e você vai ter força para poder servir a Deus e para poder estar na presença de Deus. Porque o impedimento cai por terra, porque você confessou, você tem acesso ao que ela fez, ela confessou, ela teve acesso, Deus recebeu a oração, deu força para ela, repreendeu os demônios que estavam atormentando ela, e depois ela fez o quê? Chamou a liderança, que fomos nós. E lá ela confessou tudo também, e nós orou pela vida dela, e ela ficou debaixo de uma cobertura espiritual da liderança. Veja a importância, irmãos. Aí muitos podem dizer assim, não, pastor, mas Mateus 10:32 vai dizer, todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, também é confessar diante do Pai, e o nome é escrito no livro da vida. Sim, mas aonde você estiver, você pode fazer uma oração de confissão. Depois, você vai procurar só uma liderança, para poder só falar o que você já reafirmou. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz, ele caiu em si, e ele fez uma oração, levantar-me-ei, e vou até o meu Pai dizer, pequei contra o céu, pequei contra a terra. Ou seja, a sua primeira oração foi de confissão no particular, foi reconhecimento, caiu em si. Então o que ele fez? Ele pegou e foi até o Pai. Chegou até o Pai, a mesma confissão que ele fez lá, ele vai falar para o Pai, Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o Pai fez o quê? O abraçou, o beijou e botou um anel no seu dedo. Porque quando a confissão, quando o arrependimento, a honra de Deus para a vida desses que se arrependem. Então entende, irmãos, quando ela falou isso para mim, tudo, ela disse que numa madrugada ela estava orando. Eu ouvi isso da boca dela, eu estou testemunhando para os irmãos. Ela estava orando na madrugada. E ela disse que o Senhor falou com ela bem assim, olha, volta para a MPV, porque pastores como eles está raro. Está difícil encontrar pastores que nem eles. Tem ainda, mas está raro. Está difícil. Por quê, irmão? Porque ela conhece. Nossa igreja, ela conhece. Se liga, a gente vai. Se pede uma campanha, a gente está lá. Se passa por algum momento difícil, chama a gente, ou automaticamente a gente já está lá.
Então, em momentos de altos e baixos, nós somos pastores que estamos do lado das ovelhas. Aqueles que às vezes, só se não quiser que também eu não vou invadir a privacidade. Irmã, tá bem? Como é que você tá? Quer uma visita? Quer a gente vá até a casa da sua casa? Quer uma oração? Quer um abraço da minha esposa? Se for um irmão, quer um abraço? Quer uma visita? Fala, se abre, conversa, irmão. Eu estou aqui. Então, isso é pastores. Tem que ter essa atenção. O que a Bíblia diz em Provérbios? Procura conhecer e saber quem é o rebanho. Pastores que não conhecem o rebanho, que não conhecem os membros. Tem que procurar conhecer, saber. Por isso que se alguém falar bem assim, ó, um membro da sua igreja fez isso, isso e isso, eu falo, não, eu desreconheço. Vou conversar com ele. Porque pelo o nosso afinidade, pelo convívio que a gente luta para ser uma família como a igreja primitiva, pastores é isso, irmão. Pastores é estar na assistência, é estar ali. Tem pastores que fecham a porta da casa dele para as pessoas, para as ovelhas, não. Ah, pastor, e você vai receber todo tipo de gente na sua casa, não tem problema. Quem pisar o pé aqui dentro da minha casa, que for verdadeiro, permanece vindo aqui dentro da minha casa. Quem pisar o pé aqui dentro com segundas intenções, o próprio Deus do céu afasta. Porque nós temos o coração aberto de receber e de abraçar. Agora, se vai permanecer, aí é Deus que sabe. Então, é do mesmo jeito. É a obra de Deus. Nós abraça todos que vêm. Dá assistência, dá o apoio. A gente luta para que não venha ter esse negócio que a pessoa viu e dizer aqui tem acepção, aqui tem divisão. Porque tem igreja que tem as panelinhas, os grupinhos aqui, grupinho acolá, e isso que faz a muitos não congregar. Porque se sente mais mal na congregação do que sentar e estar lá. Então, eu luto para que não venha haver isso. E graças a Deus, aonde tem oração e aonde tem aplicação da palavra, disciplina, concernente à Bíblia, estatuto, ensinamento, irmãos, o mal, ele não prevalece, mas também só fica quem quer alguma coisa de verdade com Deus, irmão. Quem quer estar com brincadeira, quem quer estar com dubiedade, quem quer estar meio lá e meio cá, quem quer estar com coisa errada, não fica, porque Deus não deixa. Deus não deixa. Você pode ver o altar da MPV, é poucos. O altar da MPV é poucos que estão ali. Por que é poucos, pastor? Porque se começar com bagunça, vem de outro ministério, aí tá lá e que eu fico mentindo no meio de rua, comprando no pagando, e Deus me mostra as coisas na madrugada. Pensa que não, a mensagem confronta tanto que a pessoa, ó, aqui não dá para mim não. Ou se transforma ou sai. Vai para onde quer continuar com a vida errada. Porque da vida errada, irmão, nós já saímos quando era do mundo. Agora vamos ficar dentro da igreja com vida errada? Torto dentro da igreja? A vida errada, a gente encontrava nas práticas mundanas, lá fazia tudo. Mentia, não pesava na consciência, dava cano nos outros, não estava nem aí, comprava e não pagava, não estava nem aí. Agora a pessoa vem para Jesus, tem acesso à palavra, já está já 10, 5 anos, 2 anos na igreja, ouvindo Bíblia, já começa até a pregar e quer continuar na mesma safadeza. Tu acha que Deus, irmão, aonde tem liderança orando como Josué, no capítulo 7 de Josué, ele botou a boca num pó e Deus revelou o pecado e tirou do meio dele. Tirou. Tu acha que aonde tem uma liderança orando e zelando pela igreja, Deus vai deixar profanar o altar? Deus vai deixar profanar a igreja? Vai não. Por que não vem muito pregador de fora na MPV? Ainda quando vem, a maioria não consegue chegar. A gente orando, e muitos não conseguem vir, chega no dia, dá errado, não vem. Nós, amém, Deus sabe todas as coisas. Pregam de casa mesmo, que está ali, nas orações está lá, nas consagrações está lá, está constantemente ali com a gente buscando o mesmo foco, mesma visão, buscando o reino do céu, irmão. Então, tem muitas mulheres de Deus? Tem muitos homens de Deus? Tem demais, irmão. Mas também tem demais pessoas brincando
com as coisas de Deus, brincando com as coisas do Senhor. Então, eu louvo a Deus porque se Deus falou com ela que há pastores raros que nem a gente, tem, mas são raros, porque estamos procurando fazer um trabalho com excelência e procurando sempre nas minhas orações, Deus me ensina a ser um pastor mais amoroso, ser um pastor mais atencioso, ser um pastor que eu enxergue a necessidade do rebanho, que ande pela direção do teu Santo Espírito e conduza o teu povo para o céu. Então, nas minhas orações, eu peço a Deus sabedoria constantemente, minha esposa. Passo isso também para o corpo de obreiros da MPV. Passo isso para os pastores da MPV. Esteja sempre orando, procurando ensinar o povo o caminho da salvação. Não se deixe se levar por alguém que chega ali te bajulando. Vamos mudar isso, não. Vamos permanecer simples, humildes, pregando a palavra, deixando Deus agir do jeito dele, da forma dele, e deixando Deus nos governar como instrumento, como ferramenta nas mãos do Senhor. Toda liderança, todos os obreiros, todos os membros, tem que sempre orar, pedindo a Deus que venha conduzir a vida deles na presença de Deus, nos caminhos do Senhor. Que Deus possa cada dia mais conduzir todos nós em tua santa presença, em suas verdades bíblicas, e que a gente não venha perder a essência, perder o amor, perder a devoção, perder essa simplicidade da palavra de Deus, sempre orar, sempre pedir a direção de Deus. É o que nós, servos de Deus, principalmente liderança que está na frente de obras, precisa constantemente buscar esse direcionamento de Deus, para que não venha perder a essência, perder a visão e ser um fracassado, como muitos hoje estão fracassando porque estão deixando de viver a palavra, de ensinar a palavra, de doutrinar o povo na palavra de Deus. Que Deus possa permear no coração de todos um sentimento de submissão em viver a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.